Paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. O vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo para tirar algumas conclusões, né? Crente pode falar palavrão? Quem é crente pode falar palavrão leve, se é que existe palavrão leve? Existe alguma maneira de que o crente possa usar uma palavra um pouco mais quente? É sobre isso que nós vamos falar, né, em alguns minutos. Eu ainda estou muito gripado, minha voz está fanha, mas já está melhorando, a gente está se tratando aí, um pouco vai estar melhor. O primeiro ponto a se pensar sobre palavrão é que a palavra torpe geralmente são palavras para denigrir alguém, geralmente é indecente, pejorativo, são palavras de maltrato, palavras de cunho completamente impuro, são palavrões. Palavrões são, inclusive hoje virou tão normal a pessoa falar palavrões que em algumas rodas de amigos, quando você cita um palavrão, até serve como um elogio, né? Palavrões são empregados em frases e tornam-se elogios. Tem gente que fala que palavrão ele é uma forma do corpo externar sentimentos, né? Quando a pessoa, ela no momento de raiva, ela diz um palavrão, ela se sente mais leve. Eu não vou entrar nesses meios aí, porque realmente não há necessidade. Mas eu gostaria de pensar sobre crente. Crente, ele pode xingar palavrões, ele não pode, palavrões pequenos, pode, como funciona isso, palavrão pequeno? Isso é muito complicado de se pontuar. Mas eu vou falar algo muito pessoal com alguns versículos bíblicos e quem sabe nós chegamos a alguma conclusão nesse vídeo. Primeiro, a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala o que o coração está cheio. Não é? Então, quando um crente ele usa palavras impuras, e se, e se esse versículo está certo, né? Algo que eu tenho certeza que está, eu só uso essa palavra acho por questão de usar mesmo, o coração do homem tem que estar cheio de impureza. Se o palavrão ele gera maldade, o coração tem que estar com muita maldade, né? E o problema é quando se usa essas palavras sem nenhum tipo de temor a Deus ou consideração a irmãos, né? Tem palavras que não são tão graves, mas que a Bíblia diz que está sujeita a julgamento, como, por exemplo, chamar o seu irmão de louco. A Bíblia diz isso. Aquele que chama o teu próximo de louco está sujeito ao julgamento. E por aí vai. Provérbios 4:24 diz: afasta a boca de palavras perversas. Diz para afastar a boca de palavras perversas. Então, acho que nessas palavras perversas também está englobado palavrões e palavras de baixo calão, né? Como o cristão, né? Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 10, ele vai tratar isso de maneira muito, muito radical. Ele diz: de uma só boca só pode proceder bênção ou maldição. Não tem como ser as duas coisas juntas. E ele dá o exemplo da fonte, do rio. Ele falou que de uma mesma fonte só pode nascer ou água salgada ou água doce. Então, quer dizer, meus lábios devem ser lábios separados para adorar a Deus. Então, automaticamente, palavrão, palavra torpe, falar mal de irmãos também está englobado aqui, quando eu suscito a contenda. Isso deve estar longe dos meus lábios e longe das minhas intenções. A minha intenção deve ser sempre fazer com que o reino de Deus cresça. Se eu vou fazer alguma coisa que não vai cooperar para a glória de Deus, é melhor que não se faça.
Efésios 2:29, Paulo ele vai dar uma exortação. Ele diz para não saia da sua boca a palavra torpe. São palavras de Paulo, no livro de Efésios 2:29. Eu realmente entendendo que Deus esquadrinha um coração, né? Salmo 26, versículo 2 e 3, diz que Deus ele observa ali, ele sonda o coração do homem. Eu entendendo isso, eu começo a pensar na nossa classe, na classe de crentes em Jesus. Porque tem palavras que nós usamos com muita frequência que viraram verdadeiros palavrões gospel, só que não são tidos como palavrões gospel. Mas no momento que se diz o que se diz, Deus esquadrinha o coração e sabe o que você, na verdade, queria falar. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos que são até um pouco engraçados. O irmão pisa no teu pé, você diz, misericórdia, irmão. Mas no seu coração, o que você queria dizer? Alguém faz alguma coisa, você, ei, irmão, só Jesus. Essas coisas, sabe? Daí você tira outros exemplos. O que você, na verdade, queria dizer com isso? Será que era realmente isso? Só Jesus, ou misericórdia, ou só Deus? Usa o nome de Deus, o nome de Jesus com tanta naturalidade que chega a vulgarizar o nome, porque não há necessidade de dizer. Você tropeça, só Jesus. Anda um pouquinho, só Deus. E quer dizer, vamos repensar. Né? E Deus sonda o coração. Então, quando dizemos isso, Deus sabe se a motivação é verdadeira ou diferenciada. O que é palavrão para mim? Eu vou agora dizer algo muito pessoal. As pessoas não são obrigadas a concordar comigo. Mas o que é palavrão para mim? Marcelo Ribeiro da Silva, o que é palavrão para mim? Tudo que eu não posso dizer, que eu não me sinto à vontade de dizer, nos púlpitos das igrejas ou dentro da igreja, congregando com os irmãos, tudo que eu não me sinto à vontade de dizer, eu automaticamente considero um palavrão. Por exemplo, a palavra desgraçado. Se eu associo isso ao adversário, ao diabo, ele realmente não tem graça nenhuma. Mas é uma palavra tão forte que associar isso a alguém, dependendo da maneira como essa palavra é empregada, isso pode ser um palavrão, porque você não teria coragem de dizer em cima de um púlpito, por exemplo, ou dentro de uma igreja. Isso é muito complicado. E algo que eu gostaria de deixar para os irmãos vigiarem, é as palavras que hoje não são consideradas mais palavrão. As palavras que você ouve, e quando você vai chamar a atenção do seu filho, do seu sobrinho, independente de quem seja, ele diz, isso não é palavrão não, mãe. Isso não é palavrão não, tio. Isso não é palavrão não, pai. Então, se essa palavra você não consegue dizer dentro da igreja, eu lhe dou um conselho de amigo. Considere essa palavra vulgar. Porque tudo que não coopera para a glória de Deus, com certeza coopera para o contrário. E o nosso objetivo é que a glória de Deus apareça, que Deus seja glorificado através de nós, que nós não sejamos alvo de críticas por nossas próprias culpas, mas que sejamos alvo de críticas porque somos uns pregadores do Evangelho e pregamos o Evangelho aonde estiver. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe seu ministério, em nome de Jesus. Amém.